volte ao box anterior que fala das frases verbais e frases nominais e escolha a opção correta, a opção que você acha correta. Nesse box está falando sobre o haikai, o gênero textual haikai. É uma curiosidade, a origem, os principais autores, fala um pouquinho do Basho novamente, ok? Então leia, faça uma leitura desse box que é bastante interessante. Muitos poetas brasileiros, depois da Semana de Arte Moderna de 1922, escreveram, sob influência da arte oriental, poemas utilizando o gênero textual haikai. Note como no poema de Mário Quintana cria-se uma imagem com base na observação da natureza. Olha aqui do Mário Quintana, que legal. Uma borboleta amarela ou uma folha seca que se desprendeu e não quis pousar? Olha, aqui já tem os sinais de pontuação, os pontos de interrogação, né? É o haikai de outono. Observe que aqui ele já escreveu o haikai de outra maneira. Você pode utilizar essa escrita também, não é errado. Nos haikais é comum que se faça, pelo uso de formas nominais, a criação de uma imagem semelhante a uma fotografia instantânea. O que o poeta vê será uma borboleta ou uma folha? É uma coisa instantânea, ele observou a natureza e é como se ele tirasse uma fotografia. Mas aí fica a dúvida, borboleta, folha, ok? Do ponto de vista das sílabas poéticas, os haikais que seguem uma abordagem mais tradicional possuem de modo geral 3 versos que formam no total 17 sílabas. Vocês já estudaram divisão silábica, lógico, né? Sílabas, isso você já tem conhecimento. Veja a escansão desse haikai de Carlos Seabra. Na poesia, no poema, nós chamamos de escansão justamente essa separação de sílaba. Ela é um pouquinho diferente da separação de sílaba que nós fazemos tradicionalmente. Por exemplo, influência. Essa separação de sílaba vai aparecer no haikai também, mas existem algumas características que diferenciam desse tipo de divisão silábica que nós fazemos comumente quando nós escrevemos um texto, que nós já estudamos aí para trás. Observem aqui a escansão. Aqui foi feita a divisão silábica. Então, os haikais tradicionais possuem 17 sílabas. Os haikais que vocês analisaram, boa parte deles não tem essa preocupação. Os poetas escrevem livremente os seus haikais. Mas observem, nuvem que passa, o sol dorme um pouco. A sombra descansa. Olha aqui que o me-um, me-um formou uma sílaba só. Qual é a regra da escansão? Quando você tem uma sílaba terminada com uma vogal e a sílaba seguinte começando com uma vogal também, essas sílabas se juntam numa só. Então, por isso que me-um, dorme-um, me-um, é como se você falasse tudo junto. Então, esse me-um forma uma sílaba só, ok? Essa é a diferença, essa é a regra diferente que nós temos da sílaba poética da sílaba comum. É uma curiosidade, aí vem uma explicação aqui do lado, vocês vão ler. Saiba mais, fala um pouquinho mais sobre os haikais, tá? Então é um título, curiosidade, a título de curiosidade. Essa é a parte dos haikais, são as interpretações, são as questões sobre os haikais, e logo na sequência nós vamos para os conhecimentos linguísticos e gramaticais. A aliteração e a assonância. Lembra que houve uma perguntinha lá atrás sobre a aliteração? Aqui vai explicar sobre ela. Então, se você ficou em dúvida, venha nessa parte aqui que vai falar sobre a aliteração, que é a repetição de sons consonantais, iguais ou semelhantes. Quando você escreve um texto, quando você escreve um poema,
e repete diversas vezes, por exemplo, o F, o som de F, você está trabalhando com a aliteração. Na dúvida sobre a aliteração que vocês responderam lá atrás, vocês venham aqui na frente, nesses conhecimentos linguísticos e gramaticais, e tirem as dúvidas de vocês, ok? Sobre os haikais é isso, e aí nós vamos conhecer depois as figuras de linguagem, algumas das figuras de linguagem que são muito importantes para vocês lá no ensino médio. Também qualquer análise de conto, de romance, de poema, vocês utilizarão muito as figuras de linguagem. Então prestem bastante atenção, nós vamos aprofundar esse conteúdo no terceiro bimestre, mas é importante que vocês conheçam bem as figuras de linguagem, porque elas serão muito cobradas lá no ensino médio, certo? Então é isso. Vamos responder as questões. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, vão lá no grupo, vão no privado e perguntem. Boa tarde a todos, bom estudo, cuidem-se, não fiquem fazendo aglomerações, porque a pandemia ainda não acabou e não está fácil. Boa tarde a todos.